Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática. Hoje a nossa aula vai pegar um apanhado de matérias relacionadas à primeira série do ensino médio. Então nós vamos começar aqui pelo intervalo, tá? Então nós temos aqui o primeiro exemplo que diz assim: resolva no conjunto dos números reais os seguintes intervalos. Se A é igual a x pertencendo aos reais, tal que 2 menor que x, x menor que 5. E B, x pertence aos reais, tal que 3 menor ou igual a x e x menor que 8. Determine A inter B, B menos A menos B e A união B. Então, vamos lá. Bom, vamos colocar primeiro os dois intervalos, o A e o B. Tá aí. O A, ele está, assim como o B também, escrito na sua forma algébrica, tá? Então, o A é o intervalo em que o x está entre o intervalo aberto de 2 e 5, tá? Lembrando que o sinal de menor e o sinal de maior representam intervalo aberto, tá? O sinal de menor igual e maior igual representa um intervalo fechado. Então, nós vamos colocar esses dois intervalos na sua forma geométrica. Então, o A, o x está entre o intervalo aberto de 2 e 5, então está aí. E o B é no intervalo entre fechado no 3 e aberto no 8. Lembrando que todas as vezes que o intervalo ele vier escrito na forma algébrica, nesse formato que você está vendo aqui, ó, o x entre dois sinais de menor, é porque o intervalo ele vai estar entre os extremos, tá? Entre 2 e 5 e entre 3 e 8. Aí você só precisa saber que esse sinal de menor e o sinal de maior, ele representa intervalo aberto. E o menor igual e o maior igual vai representar o intervalo fechado. Aí, o que nós vamos fazer agora? A interseção. A interseção de A e B é onde você vai enxergar as duas partes pintadas de azul, tá? Ou seja, a interseção entre A e B vai estar no intervalo, entre o intervalo fechado de 3 e aberto no 5. Logo, a interseção vai ser x pertence aos reais, tal que 3 é menor ou igual a x e x menor que 5. Veja que aqui, ó, a minha solução deu essa daqui. Então, veja que o intervalo está entre 3 e 5. Então, para passar isso daqui para a forma algébrica, eu coloco x entre dois sinais de menor. Por que eu coloco x entre dois sinais de menor? Porque o intervalo está entre esses dois extremos aqui, ó, 3 e 5. Então, o 3 fechado, menor igual. O 5 aberto é só o menor. A outra representação é essa daqui, a dos colchetes, que é fechado no 3 e aberto no 5. Agora vamos fazer o B menos A. Então, novamente, vamos colocar aqui os dois intervalos A e B na sua forma algébrica e vamos colocá-los agora em sua forma geométrica. O A é aberto no 2 e no 5 e o B fechado no 3 e aberto no 8. Lembrando sempre que quando for colocar na sua forma geométrica, colocar na forma geométrica é colocar na reta. Devemos sempre respeitar a reta numérica, tá? Ou seja, como 3 é maior que 2, o 3 tem que vir na frente do 2. Como 8 é maior que 5, o 8 tem que vir na frente do 5. Nunca coloque nada, nenhum número embaixo do outro, tá? A não ser quando o número for o mesmo. Então, agora nós vamos fazer o B menos A. Olha, o B menos A é quando você vai enxergar a parte pintada de azul apenas no B. Você não vai enxergar a parte pintada de azul no A. Então, o B menos A, ele vai estar nessa parte aqui, ó, entre o 5 e o 8, tá? Essa parte aqui é a única parte onde você está enxergando o pintado de azul aqui, ó, o pintado de azul apenas no B
você não tem essa mesma parte aqui, ela não está pintada no A. Professor, mas por que é desta forma? Pelo simples fato que B menos A são todos aqueles elementos que fazem parte do B, mas não fazem parte do A. Então, a partir do 5, todos esses elementos que estão contidos aqui nesse intervalo que vai de 5 até 8, são os elementos que só fazem parte do B, mas não fazem parte do A. Professor, mas por que aqui no resultado o 5 apareceu no intervalo fechado? Simples. Aqui ele está no A no intervalo aberto. Lembrando que o intervalo aberto, ele indica que o extremo não faz parte do intervalo. Então, quando você olha para isso aqui, ó, 2 é menor que x e x é menor que 5. Ou seja, o x são todos os números maiores do que 2 e menores do que 5. Por isso que ele tem que vir nesta forma que está aqui. Bom, se eles são... se o 5 ele está no intervalo aberto no conjunto A, isso significa que o 5 não faz parte do A. Agora, o 5 faz parte do B? Sim, aqui, ó, o 5 faz parte do B. Então, o 5 ele faz parte do B, mas não faz parte do A. Então, o 5 ele pode ficar no intervalo fechado aqui, pelo fato de o 5 só faz parte realmente do conjunto A e não... Perdão, o 5 só faz parte realmente do conjunto B, mas não faz parte do conjunto A. E por que o 8 permaneceu no intervalo aberto? Bom, vamos lá. Nós estamos fazendo B menos A. B menos A são todos os elementos que fazem parte de B, mas não fazem parte de A. Então, significa que como o B aqui, o 8, perdão, ele está no intervalo aberto, indica que o 8 também não faz parte do conjunto B. Porque se fôssemos representar esse intervalo aqui, seria o seguinte: o A são todos os elementos que estão entre o intervalo aberto de 2 e 5, ou seja, são todos os elementos maiores que 2 e menores que 5. E o B são todos os elementos maiores e iguais a 3 e menores que 8. Então, vai ficar desta forma. Todos os elementos maiores que 2 e menor que 5. 2 faz parte? Não. Se é maior que 2, o 2 não entra. Menor que 5, 5 faz parte? Não, porque se é menor que 5, 5 não faz parte. Então, eu representei ali que o conjunto A seria representado pelos números inteiros 3 e 4, tá? Lembrando que o conjunto é dos reais, tá? Eu poderia colocar números decimais aqui também. O B são todos os elementos maiores e iguais a 3. O 3 faz parte? Sim, o 3 faz parte. Menor que 8. Se é menor que 8, o 8 faz parte? Não. Então, o conjunto B, por exemplo, ele seria determinado pelos elementos 3, 4, 5, 6 e 7. Quem seria o B menos A? Os elementos que só fazem parte do B. 5, 6 e 7. Veja que o 5 entrou, olha lá. Aqui, ó. Veja que o 5 faz parte. Então, o 5 tem que ficar no intervalo fechado. Vê se tem um 8. Tem um 8? Não. O 8 faz parte do B menos A? Não. Então, o 8 fica no intervalo aberto. Logo, a representação do B menos A é x pertence aos reais, tal que 5 é menor ou igual a x e x menor que 8. Ou fechado no 5 e aberto no 8. Agora nós vamos fazer o A menos B. E no final faremos a união de A com B. Então, coloquei novamente aqui os dois intervalos na sua forma algébrica. E aí vou escrever o A na sua forma geométrica e o B também. Tá aí. Mas, professor, A menos B não é a mesma coisa que B menos A? Olha,
nós vamos ver aqui que não é a mesma coisa não, tá? Então, vamos lá. A menos B é onde você vai ver a parte de azul pintada apenas no A, tá? No B menos A, era a parte de azul pintada só no B. Agora, no A menos B, a parte de azul vai aparecer apenas no A. Então, é nesse intervalo aqui, ó, entre 2 e 3. Aí. Professor, mas o 3 agora ficou no intervalo aberto. Então, é isso aí que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos lá novamente. O conjunto A, ele é formado por todos os elementos maiores que 2 e menores que 5. Então, se é maior que 2, o 2 não entra. Se é menor que 5, o 5 também não entra. Então, nem o 2 nem o 5 faz parte do conjunto A. O conjunto B, ele é formado por todos os números maiores e igual a 3. Então, 3 faz parte. E menor que 8. Se é menor que 8, então o 8 não faz parte. Então, ficaria mais ou menos assim, ó, representação. Aí. O conjunto A são todos os números maiores que 2 e menores que 5. Então, eu representei o conjunto A da seguinte forma. 2,1 até 2,9, tá? Depois 3 e 4. Veja que, como eles têm que ser maior que 2, eu comecei com o 2,1. Aí fui embora, do 2,1 até o 4. Olha lá. 2,1, 2,2, 2,3, até 2,9, depois 3, depois 4. O B são todos os elementos maiores e igual a 3 e menor que 8. Então, eu botei ali 3, 4, 5, 6 e 7. O que é o A menos B? São todos os elementos que fazem parte apenas do A. Então, o 2,1 só tem no A. Do 2,1 até o 2,9 só tem no A. O 3 já não pode, porque o 3 faz parte do B. O 4 não pode, porque o 4 faz parte do B. Então, veja só. Todos esses elementos que estão aqui, ó, de 2,1 até 2,9, eles são maiores que 2. Então, se são maiores que 2, o 2 pode entrar no intervalo A menos B? Não. Por isso que ele está representado aqui no intervalo aberto. Aqui, ó, são todos os números maiores que 2 e menores que 3. Aqui, ó. O 3 faz parte do A menos B? Não, o 3 não faz parte do A menos B. Por isso que ele está aqui no intervalo aberto. Logo, A menos B vai ser x pertence aos reais, tal que 2 é menor que x e x menor que 3. Ou aberto no 2 e no 3. Agora, para fechar a união de A com B, a união é tudo, né? É o que vai do 2 até o 8. Então, está aí a união. X pertence aos reais, tal que 2 é menor que x e x é menor que 8. A união é o que vai daqui até aqui. Então, é tudo. Tranquilo? Agora, vamos começar a parte de linguagem de conjuntos. Temos aqui um exemplo que eu coloquei que diz assim. Numa pesquisa de mercado, verificou-se que 15 pessoas utilizam o produto A ou B, sendo que algumas delas utilizam A e B. O produto A ele é usado por 12 dessas pessoas e o produto B por 10 dessas pessoas. O número de pessoas que utilizam ambos os produtos é... Antes de irmos para a solução, eu quero colocar duas observações aqui. Todas as vezes que vocês verem essa palavrinha ou, ela vai indicar união, tá? O ou indica união. E todas as vezes que vocês encontrarem essa letrinha E, o E indica interseção.
Tá ok? Então, agora sim, vamos lá fazer o probleminha. Então, eu coloquei aqui a representação dos dois conjuntos para vocês. O problema ele afirma que 12 pessoas utilizam o produto A e que 10 pessoas utilizam o produto B. Ele deseja saber quantas pessoas utilizam ambos os produtos, ou seja, ele quer saber qual é a interseção. Aí, se 12 pessoas utilizam o produto A e eu já tenho X pessoas usando o produto A, se eu quero descobrir o número de pessoas que vão utilizar apenas o produto A, eu preciso pegar o total e subtrair da interseção. Então, ficaria 12 menos x. Da mesma forma que se eu tenho 10 pessoas que usam o produto B, mas eu já tenho X pessoas usando o produto B, então, para eu saber aquelas que vão usar apenas o produto B, basta também eu pegar o total e subtrair da interseção. Então, eu terei 10 menos x. Aí o problema afirma também que o número de pessoas que usam o produto A ou o produto B corresponde a 15. Como eu expliquei para vocês, o ou ele indica a união. Então, a união de A com B ela vale 15. Daí, tudo isso aí que você está vendo, somado tem que dar 15. Tá? 12 menos x, mais 10 menos x, mais x tem que ser igual a 15, que é o que representa a união dos conjuntos A e B. Olha, x menos x é zero, a gente já pode até cancelar. 12 mais 10 vai dar 22. E aí agora o que a gente vai fazer aí? A gente vai trocar o x de lugar com o 15. Lembrando sempre que quando a gente muda de lugar, a gente muda o sinal. Então, o x vai para lá positivo e o 15 vem para cá negativo. 22 menos 15 vai dar 7. Logo, o número de pessoas que vão utilizar ambos os produtos corresponde a 7 pessoas. O exemplo 2 diz assim: indique simbolicamente a parte colorida no diagrama. Então, vamos lá. Vamos resolver essa daí também. Então, vamos resolver. Olha, essas questões que só aparece o conjunto e a parte colorida, elas geralmente é um karma na vida de todo estudante, né? Para representar, saber a parte colorida ela representa o que, afinal de contas? Porque o aluno ele olha para um desenho como esse e não vê nada escrito ali dentro, é complicado para você saber o que aquilo ali na verdade está representando. Então eu tenho uma dica aqui para você que ela é infalível, tá? É você sair colocando um monte de número aí dentro, tá? Pode ser número, pode ser letra, pode ser carrinho, bolinha, pode ser o que for, tá? Então, claro que eu vou optar por aquilo que eu acho que é mais fácil, e mais fácil é colocar números aí dentro. Então, eu coloquei o conjunto A, os números 0, 1, 2, 3 e 4. Né? Depois tem mais. O conjunto B, além do 3 e 4, entraram 5, 6, 7 e 8. E o conjunto C, além do 4 e do 8, entrou o 9, o 10, o 11 e o 12. Aí você já percebe que o 9 passou a fazer parte do conjunto A também, tá? Então, o conjunto A ficou representado por 0, 1, 2, 3, 4 e 9. O conjunto B ficou sendo representado por 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E o conjunto C ficou representado por 4, 8, 9, 10 e 11. Veja que agora vai ficar tudo mais fácil. Agora ficou tudo mais fácil. Por quê? Porque o 3 e 4, por exemplo, você olhando, você vê que ele representa a interseção de A com B. E o 4 e 9, ele representa a interseção dos conjuntos A e C. Então, se eu quero juntar tudo isso dentro de um único conjunto, logo, basta eu fazer a união de
eu pegar a interseção de A com B e unir com a interseção de A com C, eu vou ter exatamente o que está na parte colorida, 3, 4 e 9. Então, a parte colorida ela representa a interseção de A com B, união de A inter C. O exemplo 3, ele vem dizendo assim: um levantamento efetuado entre 600 filiados ao SUS mostrou que muitos deles mantinham convênio com duas empresas particulares de assistência médica, a empresa A e a empresa B. Conforme o quadro, o número de filiados simultaneamente às duas empresas A e B é... Então, você tem aí que aqueles que são conveniados com a empresa A corresponde a 430, os que são conveniados com a empresa B, 160, e os filiados ao INSS corresponde a 60. Então, baseado nesses dados que tem na tabela, nós vamos resolver a questão. Vamos lá. De acordo com o nosso problema, nós temos dois conjuntos envolvidos aí, o conjunto A e o conjunto B. 600 pessoas é o número de filiados, tá? Então, é o número de pessoas que fizeram parte da pesquisa. De acordo com a tabela que nós temos aí, filiados somente ao INSS corresponde a 60 pessoas. Ou seja, 60 pessoas não têm convênio nem com a empresa A de assistência médica e nem com a empresa B. Então, essas 60 pessoas elas fazem parte da pesquisa, mas elas não fazem parte nem do A e nem do B. Mas elas fazem parte da pesquisa. Bom, o problema deseja saber quantas pessoas, ou melhor, quantos filiados utilizam ambos os convênios. Então, o problema deseja saber a interseção, tá? Se eu tenho que 430 pessoas são filiados ao convênio da empresa A, e eu já tenho X pessoas utilizando o convênio da empresa A, se eu quero saber quantas pessoas utilizam apenas o convênio da empresa A, basta eu pegar o total e subtrair da interseção. Da mesma forma que, se eu quero saber quantas pessoas utilizam apenas o convênio da empresa B, basta também eu pegar o total e subtrair da interseção. Agora, quanto vai valer a união de A com B? A união de A com B é eu pegar o total e subtrair desses 60 pessoas que não têm convênio nem com A e nem com B. Então, agora eu sei que 540 pessoas, elas são filiados elas são filiados ao convênio A ou ao convênio B. Então, corresponde à união dos dois. Então, a soma de 430 menos X, mais 160 menos X, mais X tem que dar 540. E daí, a gente já sabe que X menos X vai dar 0. E que 430 mais 160 corresponde a 590. Basta agora nós trocarmos o x de lugar com o 540. O 540 ele vem para cá negativo e o x vai para o outro lado como positivo. 590 menos 540 vai dar 50. Então, 50 pessoas são filiados a ambos os convênios A e B. Agora vamos estudar a parte da função. Então, eu botei um exemplo aqui que diz assim: o gráfico abaixo pode representar qual das expressões? Aí eu tenho aqui, letra A, y igual a 2x menos 3. Letra B, y igual a menos 2x mais 3. Letra C, y igual a 1,5x mais 3. Letra D, 3y igual a menos 2x. E letra E, menos 2y igual a 3x. Então, vamos lá resolver. Bom, na verdade, esse problema aqui, ele deseja saber qual é a lei da função, tá? E aí, como eu já ensinei para vocês nas minhas aulas de função, inclusive nos vídeos meus que tem aí pelo YouTube sobre função, que a reta, ela sempre vai cortar
o eixo de y no ponto B. Logo, o B ele vale 3. De acordo com o gráfico aqui, ó, ela corta o y no 3, então o B vale 3. Certo? Então, agora, o que eu preciso descobrir é o A, porque toda função ela vem escrita desta forma. Y é igual a AX mais B, ou A vezes X mais B. Então, se eu já tenho o B, eu só preciso do A. E aí, como é que eu vou descobrir o A? Olha, eu vou descobrir o A da seguinte forma. Esse menos 2 que você está vendo aqui, ele representa o zero da função. O que é o zero da função, professor? O zero da função é o valor de x que anula y. Ou seja, é o valor do x quando o y ele vale zero. Então, se nós substituirmos o y daqui por zero e o x daqui por esse menos 2, nós temos como encontrar o A, já que esse B já temos o valor dele, que é 3. Então, vai ficar assim, ó. Olha lá, o y é igual a 0 e o x vale menos 2. Então, vai dar 0 igual a menos 2A mais 3, tá? E aí, o que a gente faz agora? Passa esse menos 2A para o outro lado da equação, que ele vem como positivo. E aí, é só dividir 3 por 2. Qual é a metade de 3? 1,5. Então, agora eu já tenho o A e eu já tenho o B. Eu posso escrever a minha equação, já que toda a função lá é representada por y igual a x mais b. Como eu sei que o A vale 1,5 e o B vale 3, então vai ficar dessa forma. Y igual a 1,5x mais 3, que se você for ver ali é a resposta da letra C de casa. Exemplo 2. Determinar o domínio da função f de x igual a raiz quadrada de x menos 4 mais 1 sobre a raiz quadrada de x menos 2. Então, agora nós entramos na parte do domínio da função, tranquilo? Então, vamos lá para a gente resolver essa questão também, que é uma questão bem interessante. Vamos colocar novamente aqui a função f de x igual a raiz quadrada de x menos 4 mais 1 sobre a raiz quadrada de x menos 2. Então, o que nós vamos ter que resolver aqui? Nós vamos resolver as duas raízes quadradas, tá? Então, vamos lá. Olha só, quando estávamos no 9º ano, nós aprendemos que não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Opa! Então, espera aí. O conjunto que nós estamos trabalhando aqui é o conjunto dos números reais. Então, se não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais, significa que todo elemento que vier dentro de uma raiz quadrada, esse elemento ele tem que ser positivo, ou seja, ele tem que ser maior que zero. Tranquilo? Então, todo elemento que vier dentro de uma raiz quadrada, ele deve ser positivo, porque no conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Beleza. Só que sabemos também que a raiz quadrada do zero é zero. E zero é um número neutro. Zero eu não posso dizer nem que ele é positivo e nem que ele é negativo. Ah, então, espera aí. Então, se existe raiz quadrada do zero, então todo elemento que vier dentro de uma raiz quadrada, ele tem que ser maior e igual a zero. Ou seja, ele precisa ser positivo e ele precisa ser igual a zero. Ah, então aquele x menos 4 ali, ele tem que ser maior e igual a zero. Maior que zero porque ele tem que ser positivo. Igual a zero porque ele pode dar zero. Aí daí basta passar o menos 4 para o outro lado, você já tem aí x maior e igual a 4. Então, já resolvi uma raiz quadrada. Agora vem a outra, que é a mesma linha de raciocínio. Aquele x menos 2 ali, ele só pode ser positivo. Então, ele tem que ser maior que zero. Pô, professor, mas espera aí.
Por que que esse x menos 2 ele não pode ser maior e igual a zero? Haha! Aí é que vem o pulo do gato. Numa fração, o denominador nunca pode dar zero, tá? No denominador de uma fração, nunca pode dar zero. Por quê? Porque se você tem zero no denominador de uma fração, tá? Por exemplo, se aqui fosse zero, você teria isso aqui, ó. Vou botar aqui 1 dividido por zero. Pô, 1 dividido por zero não tem como, cara. 1 dividido por zero não tem como você fazer isso. Por quê? Porque não existe um número, tá? Que multiplicado por zero vai dar 1. Não existe esse número. Então, isso daqui pode dar zero? Não. Por isso que o x menos 2, ele só pode ser positivo. Ele não pode dar zero. Porque se der zero, vai ficar desta forma aqui, e aí a conta fica impossível de se resolver. Quanto é 1 dividido por zero? É impossível. Não tem como resolver. Porque não existe um número que multiplicado por zero vai dar 1. Então, pode dar zero no denominador de uma fração? Não, não pode dar zero. Tá? Não pode dar zero no denominador de uma fração. Então, o x menos 2 tem que ser positivo apenas. Daí você passa o menos 2 para o outro lado, ele vai como 2. Então, ficou x maior que 2. O que nós temos aí agora? Nós temos dois intervalos. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esses dois intervalos na reta e buscarmos a sua interseção. A interseção desses dois intervalos é que vai me dar o domínio dessa função. Então, x maior que 2, lembrando que maior indica intervalo aberto e maior está sempre para a direita da raiz. Então, maior que 2 está desta forma. E o outro é maior e igual a 4. Lembrando que maior igual e menor igual indica intervalo fechado. Então, maior igual a 4, então está aí o intervalo fechado. Aonde vai estar a interseção? Aonde você vê que as duas partes estão pintadas de rosa. E aí, nesse caso, é ali, ó. Tá? Então, qual vai ser o domínio da função? Todo número maior e igual a 4. Esse vai ser o domínio da função. X pertence aos reais, tal que x é maior e igual a 4. Ou fechado no 4 e aberto no infinito positivo. Exemplo 3, também uma questão de domínio de função que diz assim: determina o domínio da função f de x igual a 3 dividido por x menos 8 mais raiz quadrada de x menos 5. Então, vamos lá resolver. Então, eu coloquei novamente aqui a função 3 dividido por x menos 8 mais a raiz quadrada de x menos 5. Nós aprendemos que x menos 8 não pode dar zero. Então, ou seja, x menos 8 pode ser qualquer valor, menos o zero. Então, ele tem que ser diferente de zero. Daí, a gente já sabe que, passando esse menos 8 para o outro lado, você tem que o x tem que ser diferente de 8. Tranquilo? Então, beleza. Agora, vamos para o raiz quadrada. Nesse caso aqui, o x menos 5 ele tem que ser positivo e igual a zero. Então, tem que ser maior ou igual a zero. Passando menos 5 para o outro lado, você tem x maior ou igual a 5. Então, nós temos aqui dois intervalos. X maior ou igual a 5, tá aí, e o x diferente de 8, ou seja, o x pode ser qualquer valor, só não pode ser o 8. Então, ele fica representado dessa forma, tá? Eu representei o x diferente de 8 exatamente dessa forma. Ou seja, ele pode ser qualquer valor, por isso que toda a reta está achurada de rosa, só não pode ser 8, por isso ele está no intervalo aberto, tá? Ele pode ser qualquer valor, só não pode ser o 8. E aí o domínio vai ser a interseção desses dois intervalos, ou seja,
a parte em que você vê o rosa pintado nos dois intervalos. Então, é a partir do 5. Logo, qual vai ser o domínio? É todo número real, desde que ele seja maior e igual a 5. Tá? Mas não pode ser quem? 8. Então, o domínio é x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior e igual a 5. E o x não pode ser 8. Tá? Então, tem que ser todo número maior e igual a 5, mas não pode ser o 8. Esse que é o domínio. Agora, vamos fazer o estudo do sinal da função. Então, eu coloquei aqui um exemplo que diz assim: dada a função f de x igual a 2x menos 6, determina os valores de x para f de x maior que zero, ou seja, quando a função for positiva, para f de x menor que zero, ou seja, aonde a função vai ser negativa, e para f de x igual a zero. Então, vamos lá, vamos resolver esse probleminha aí também. Então, vamos colocar novamente aqui a função f de x igual a 2x menos 6. Olha, para eu começar a fazer o estudo do sinal da função, a primeira coisa que eu devo fazer é encontrar o zero da função. O zero da função, ou raiz da função, é o valor de x que torna y igual a zero. Então, eu só preciso pegar esse 2x menos 6 e igualar a zero. Jogo o menos 6 para o outro lado, ele vai como 6, divide por 2, a metade de 6 é 3. Então, beleza, eu já encontrei o zero da função, que vale 3. Aí, o que eu preciso fazer agora? É olhar para a minha função e verificar se ela é crescente ou decrescente. Eu sei quando a função ela é crescente ou decrescente olhando para o a. Se o a é positivo, o a aqui é positivo. Então, se o a é positivo, a minha função ela é crescente. Logo, se ela é crescente, ela vai ter essa inclinação de reta aqui, ó. Tá? Então, aí, para f de x maior que zero, ou seja, quando a função ela é positiva, é o que nós vamos ver aqui agora. E aí nós aprendemos que quando a função ela é crescente, ela é positiva à direita da raiz e ela é negativa à esquerda da raiz. Então, nesse caso, a função ela é positiva à direita de 3, ou seja, a função é positiva para todo valor real, desde que seja maior que 3. Tá? Então, beleza. Agora, e para a função negativa? Aonde a função ela será negativa? Bom, nós podemos ver aqui, ó, que a função ela é negativa à esquerda de 3. Então, nesse caso, o f de x ele é negativo para x menor que 3. Lembrando sempre, pessoal, que direita é maior, esquerda é menor, tá? Lembra sempre da minha musiquinha que eu canto ela na sala de aula, né? Maior é para a direita, menor é para a esquerda. Então, sempre o maior é para a direita e o menor é para a esquerda. E quando é que a função vai ser igual a zero? Olha, a função é igual a zero para x igual a 3. Porque como é que nós descobrimos o 3? Igualando a função a zero. Então, para f de x igual a zero, o x ele vale 3. Vamos ver o exemplo 2. O gráfico abaixo representa uma função f do intervalo fechado de menos 4 ao intervalo aberto 8. Em reais. Tá? Determinar, letra A, os valores de x para os quais a função f de x é maior que zero, ou seja, ele quer saber quais são os valores de x quando a função ela é positiva. Letra B, os valores de x para os quais a função f de x é menor que zero, ou seja, os valores de x quando a função for negativa. E os valores de x para os quais a função f de x é igual a zero. Então, vamos lá.
Bom, então vamos lá. Quando a gente se depara com um gráfico desse, a gente olha para uma questão como essa e pensa, né? Nossa, essa questão aqui é muito difícil, eu não vou conseguir resolver. Mas, na verdade, essa questão não é tudo isso. Pelo contrário, é uma questão tranquila da gente resolvê-la. É porque é um gráfico que nós não estamos muito acostumados com ele, porque nós temos no mesmo gráfico duas retas e uma curva. Mas, vamos lá. Nós queremos primeiramente saber aonde a função ela é positiva. Para isso, eu vou começar analisando esse pequeno intervalo aqui, ó, entre menos 4 e 3. Perdão, entre menos 4 e menos 3. Olha, para que a função ela seja positiva, a imagem de todo x tem que ser positiva. Então, nesse caso, entre menos 4 e menos 3, a imagem dos valores que estão entre menos 4 e menos 3, ela tem que ser positiva. Se a imagem não for positiva, a função não será positiva ali naquele intervalo. Então, para um determinado valor entre menos 4 e menos 3, nós temos uma imagem positiva lá. Aqui, por exemplo, para um determinado valor entre menos 4 e menos 3, nós temos uma imagem valendo 2 positivo. Então, a função ela vai ser positiva entre os intervalos de menos 4 e menos 3. Percebam que os dois estão no intervalo aberto, pelo fato de o menos 4 realmente ele está no intervalo aberto aqui, tá? Ele está no intervalo aberto. E o menos 3, eu não posso dizer que quando x é menos 3, a função ela é negativa. É o contrário. Ou melhor, contrário não. Quando x vale menos 3, a função é nula, é zero. Porque aquele menos 3 ali é o valor de x que anula o y. Tá? Como nós aprendemos que o b é onde a função corta o eixo do y, a função ela corta o eixo de x no zero da função. Tá? Então, ali no caso, é o menos 3. Então, esse menos 3 ele tem que estar no intervalo aberto. Eu não posso dizer que ele tem que estar no intervalo fechado. Tá? Então, a função ela é positiva para o intervalo entre menos 4 e menos 3. Mas é só nesse intervalo aí? Não. Vamos analisar esse outro intervalo que começa aqui no 2 e vai até o 6. Tá? Então, veja que de cara você já tem aqui, ó, que o 4... Quando x vale 4, o y vale 3. 3 positivo. Então, só aí a gente já poderia afirmar que a função ela é positiva. Mas a gente vai dar mais uma melhorada aí nesse negócio. Vamos colocar aqui para um valor qualquer de x, por exemplo, 3. Você já tem que esse 3 ele vai ter uma imagem no y também positiva lá. É um pouquinho acima do 1. Tá? Se o x valesse entre 4 e 6 ali, o x valesse 5, por exemplo, você também tem uma imagem positiva aqui, ó, um valor quase 2, né? Um pouquinho acima do 2. Então, entre os intervalos de 2 a 6, a função também ela é positiva. Lembrando que nesse intervalo de 2 a 6, eu também não posso colocar nem o 2 e nem o 6 no intervalo fechado, porque quando x vale 2 e quando x vale 6, é justamente quando y vale 0. Tá? Então, a gente não pode colocar como intervalo fechado. Ok, acho que daí para lá não tem mais nenhum outro lugar que a função seja positiva. Agora, a gente vai analisar aonde a função ela é negativa. E aí, a gente vai analisar primeiro esse intervalo que vai do menos 3 ao menos 2. Mas antes de analisar esse intervalo, veja o que está acontecendo aqui no menos 4. Quando x vale menos 4, o y vale menos 7. Então, para x igual a menos 4, a função ela é negativa? Sim. Para x igual a menos 4. É o único momento, tá? Ali, ó. Porque
a partir do momento que saiu do menos 4, ela já é positiva, tá? Então, para x igual a menos 4, a função ela é negativa. Aonde mais ela vai ser negativa? Bom, vamos analisar esse intervalo de menos 3 até 2. Veja que para x valendo menos 2, a função ela é negativa, tá? Então, veja que para x entre menos 3 e 2, você tem um valor negativo lá. Para x, colocar um outro valor ali entre menos 3 e 2, novamente você tem um valor negativo para a imagem. Então, nesse intervalo que vai do menos 3 até o 2, a função ela é negativa. Então, a função ela é negativa no intervalo de menos 3 até 2 e para x igual a menos 4, tá? Porque para x igual a menos 4 aqui, ó, ela foi negativa. Beleza? Será que é só ali também que ela vai ser negativa, nesse intervalo de menos 3 até 2? Não, olha o que está acontecendo aqui, ó, entre 6 e 8, olha lá. Ó. Veja que um valor qualquer aqui entre 6 e 8, você tem uma imagem negativa lá, menos 3. Quando x vale 8, a função y vale menos 5, olha lá, o y vale menos 5. Então, entre 6 e 8, a função também ela é negativa. Feito isso, não tem mais nenhum outro lugar que ela seja negativa. E aí, só nos resta agora descobrir aonde a função ela é igual a zero. Aonde ela vai ser igual a zero? Aonde ela estiver cortando o eixo do x. Ou seja, no menos 3, no 2 e no 6. Valeu? O exemplo 3 é para fechar esse aulão nosso aqui. Diz assim: a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, era a bolsa oficial do Brasil até realizar a fusão com a BMF, que culminou com a criação de uma nova instituição, denominada BMIF, Bovespa, em 8 de maio do ano de 2008. A sua sede ela fica no centro da cidade de São Paulo e seu principal índice econômico é o Ibovespa. O gráfico a seguir, bom, o gráfico não deu para colocar aqui, ele vai aparecer no outro slide, tá? O gráfico a seguir ele descreve o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. F de T em horas, desde o início do pregão, que é às 10 horas, até o fechamento, que é às 18 horas de determinado dia. Aí temos aqui 5 perguntas. Na letra A, qual foi o maior valor atingido pelo Ibovespa nesse dia? E em que horário esse valor foi atingido? Na letra B, qual foi o menor valor atingido pelo Ibovespa nesse dia e em que horário esse valor foi atingido? Letra C, em que horário desse dia o Ibovespa foi nulo? Letra D, no período do pregão, em que horário o Ibovespa esteve positivo? E na letra E, no período do pregão, em que horário o Ibovespa esteve negativo? Então, vamos lá. Então, temos aqui o gráfico, tá? É um gráfico da função em relação ao tempo, tá? Então, a primeira pergunta era: qual foi o maior valor atingido pela Bolsa de Valores de São Paulo? Olha, o maior valor é esse ponto aqui em cima da parábola. Esse bem aqui em cima, na crista da parábola, esse ponto é o que indica o ponto de máximo da parábola, ou seja, é o valor máximo atingido. Então, nesse caso, o valor máximo atingido é 2,5%. Agora, qual foi o horário? Às 11 horas da manhã aqui. Ó. Às 11 horas da manhã, atingiu-se 2,5%. A segunda pergunta era: qual o menor valor atingido? Poxa, se o maior valor está lá na crista da onda, o menor valor tem que estar no vale, nesse ponto aqui de baixo. Ou seja, o menor valor corresponde a menos 0,7%.
tá? E esse menor valor ele foi atingido às 14 horas aqui, ó, tá? Beleza. Então, a terceira pergunta do problema é: qual foi o horário em que o índice deu zero, deu nulo? Poxa, dá para você ver que é justamente aonde está o zero da função. Ou seja, aqui no 13 e aqui no 16. Então, ele atingiu o valor de zero, o valor nulo, entre os horários das 13 horas até as 16 horas. Então, os horários que foram nulos são as 13 horas e 16 horas. Até as 16 horas não, perdão, porque 14 horas ele atingiu o menor valor. O horário que ele ficou nulo foi às 13 horas e às 16 horas. E aí, agora ele deseja saber aonde a função ela é positiva e aonde ela será negativa. Como nós vimos no gráfico anterior, a função ela é positiva quando a imagem é positiva. Então, a função ela vai ser positiva entre os intervalos que vai de 10 horas a 13 horas, tá? E no intervalo que vai de 16 horas às 18 horas. Então, é só a gente observar aqui, ó. Entre 10 horas e 13 horas, a função ela é positiva. Aqui, ó, o 11 está lá em cima no 2,5. O 10 está no intervalo fechado, tá vendo? Justamente por quê? Porque quando está às 10 horas, ela está com uma imagem positiva, 0,5. Então, poxa, o 10 tem que estar realmente no intervalo fechado. Agora, por que o 13 está aberto? Porque no horário das 13 horas, a função ela não é nem positiva, nem negativa, ela é nula. Por isso que o 13 tem que estar no intervalo aberto. O outro horário que ela vai ser positiva é entre o horário das 16 horas e das 18 horas, tá? Lembrando que às 18 horas ela tem 1%, ó lá. E às 16 horas tem que estar no intervalo aberto, porque às 16 horas a função ela não é nem positiva e nem negativa, ela é nula. E a última pergunta era onde a função ela é negativa. Poxa, a função ela é negativa, está bem aí na nossa cara, é no horário das 13 horas até as 16 horas. Ou seja, no horário das 13 às 16, nesse intervalo aí, a função ela é negativa. Valeu, galera? Então ficou aqui mais uma aula de matemática do nosso curso aí, do nosso canal Matemática para o Vestibular. Espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha aí pra mim e compartilha aí esse vídeo aí, tá? Com seus amigos aí no YouTube e no Facebook, no Twitter, com quem vocês quiserem compartilhar. Eu sei que a aula ficou um pouco extensa, mas nós abordamos aqui vários assuntos relacionados à primeira série do ensino médio, tá? Inscrevam-se aí no meu canal, poxa, é só dar um dedão aqui na minha cara, que está aparecendo aqui no alto do vídeo, tá? É só apertar o dedo aí na minha cara e se inscrever no canal. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, fui!